nessas pesquisas todas que eu, né, nesses fatos que eu vou apresentar aqui, né, de pesquisa, eu acho que uma das grandes contribuições que a gente tem nesse diálogo com as políticas públicas é sempre estar podendo mostrar essa pressuposição de sujeitos, né, do que é o sujeito dessas políticas públicas e também dos movimentos sociais. Eu acho que essa é uma das principais contribuições que a antropologia tem a dar, né? E principalmente porque a gente faz isso a partir da etnografia e a gente escuta os sujeitos, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso, essa escuta, que é algo que, né, vários campos aí que trabalham com esses mesmos temas nossos têm uma grande dificuldade de escutar. Nem é por má vontade das pessoas, né? As metodologias deles muitas vezes inviabilizam essa escuta, né? E na antropologia eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? E outra coisa também, eu escutei numa mesa redonda que eu participei mês passado sobre crack, né, que uma pessoa falou, né, uma psicóloga, falou que a gente tinha que sair um pouco da crítica e começar a mostrar resultados, né, oferecer soluções, né? Só que eu acho, né, óbvio, a gente tem que, de fato, se a gente puder ter um espaço, né, nesse campo de debate das políticas públicas, a gente tem, né, que articular essa fala que traga alguma solução, de alguma forma, sei lá, mas eu acho que também a gente não pode se furtar a pensar que o trabalho crítico que a gente tem na antropologia é também um trabalho científico, né? Eu achei que ela diminuiu um pouco o valor científico da crítica, né? A minha tese foi sobre o Festival de Cinema, o Mix Brasil, que acontece em São Paulo, e ainda que fosse um festival de cinema, né, baseado, que tem como foco diversidade sexual, filmes LGBT, eu optei nem por um trabalho clássico dentro da antropologia visual e nem por um trabalho dentro dos estudos de gênero e sexualidade, né? Me mantive na antropologia urbana, mas dialogando, obviamente, com esses campos, né? E essa proposta veio da Sônia, já na época do mestrado, né? E um dos conceitos que a Sônia me apresentou, eu conhecia já a obra do Nestor Perlonguer, né, tinha conhecido já na graduação, mas conhecia mais o lado etnográfico dele. E a Sônia me fez olhar para a obra do Perlonguer pelo lado teórico, né? E foi um ganho muito grande para a minha dissertação e é algo que eu trago até hoje, né? Trabalho com a categoria território, a minha principal categoria de trabalho, né? Tanto por isso que fiz aquela pergunta para a Nádia de manhã. E a ideia era pensar como os territórios estavam atrelados às produções de subjetividade desses sujeitos como uma forma de fugir, principalmente do conceito de identidade, na sua versão mais essencialista, né? Na época ele chegou a fazer, para a gente ter uma ideia, ele chegou a fazer crítica aos serviços de saúde, que nas campanhas anti-AIDS pressupunham uma certa essência dos sujeitos alvos da campanha, que no começo basicamente era a população gay, né, homens que fazem sexo com homens, como se eles vivessem em comunidades tal como nos Estados Unidos, né? Era isso que pressupunha essas campanhas da época, né? E, obviamente, nos Estados Unidos, a Gay Liberation, né, e as lutas por visibilidade já eram dos anos 70. No Brasil, ainda se vivia aquilo que o Perlonguer vai chamar de territorialidades itinerantes, né? Não existe um lugar fixo, não existia, né, nos anos 80, claro que as coisas mudaram bastante, mas não existia um lugar fixo para esses sujeitos que territorializavam por vários lugares do centro da cidade. E aí ele faz uma relação entre essa territorialidade itinerante, né, uma territorialidade fluida, com também identidades fluidas, né, que não eram tão fechadas nesses conceitos, homossexual, bissexual, lésbica, né, categorias que ficavam um pouco escornaçadas nesse contexto etnográfico dele. E aí ele vai defender que, em vez de a gente usar um conceito de identidade, um conceito de territorialidade seria mais interessante para pensar esse fluxo dos sujeitos por códigos territórios, né? Ou seja, essa categoria código território é pensar como que os territórios que são investidos simbolicamente e os sujeitos, ao circularem por esses territórios, acabam se produzindo, ou seja, eles não têm uma essência prévia antes de circularem por esses territórios, né? Eles estão se constituindo ao circular por esses territórios. Então, seja no carnaval ou no festival de cinema, eu também pude perceber como uma política de identidades
que fundamenta os movimentos sociais e que nas últimas décadas tanto ensejou as políticas públicas, pode ser desafiada e questionada. As políticas públicas que pressupõem sujeitos estáveis em termos de desejos e identidades de gênero. Um essencialismo implícito e muitas vezes explícito, né? Como teve um dos últimos temas da Parada de São Paulo, que foi "Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim", né, Gabriela? Então, os movimentos sociais, de certa forma, acabam investindo um pouco nessa categorização que tem uma base essencialista, né? Nem sempre defendida explicitamente. Então, alguns discursos de movimentos sociais que permeiam as poucas políticas públicas destinadas à população LGBT se pautam nessa ideia de essência, nos remetendo ao conceito de biolegitimidade que Maluf tem defendido nos seus escritos mais recentes. Ou seja, sujeitos de direito têm o seu reconhecimento a partir de condições tidas como biológicas ou naturais. Porém, as produções territoriais dos sujeitos parecem ir além desses pressupostos, como indicaram as etnografias do Carnaval e do Festival de Cinema. Entendo aqui por produções territoriais, não necessariamente as lutas e ocupações do espaço, mas também isso, né? O que permite que a gente possa fazer na antropologia urbana um diálogo com as etnologias indígena e quilombola também, né? Porque o território, nessa acepção, né, que o Berlinguer parte, é baseado em Deleuze e Guattari, né, quando eles dizem que o território é um chão, né? E a gente pode pensar na territorialidade como uma produção cultural mesmo, né? Então, assim, a cidade, a urbanidade, a modernidade, todas as biopolíticas decorrentes surgem como contextos imprescindíveis para pensar como esses sujeitos produzem a si mesmos e seus cotidianos. Nesse sentido, Foucault nos mostrou como a categoria homossexual, né, no livro História da Sexualidade, só tem sentido num complexo processo de organização e medicalização do cotidiano que marcou e marca as cidades modernas e seus projetos políticos higienistas. Obviamente, as relações de mesmo sexo vão além de tal categoria, mas ainda assim é impossível não pensar como mesmo as propostas políticas mais libertárias estão em diálogo com as políticas urbanas, seja desafiando essas políticas ou mesmo corroborando. Então, o Festival Mix Brasil que eu etnografei se produziu na cidade de São Paulo através de um processo de espraiamento pela paisagem urbana da cidade, se apropriando de diferentes territorialidades LGBTs. Né? Eu coloquei isso num artigo que eu publiquei em 2013. Né? Então, diferentes identidades supostamente estáveis eram representadas nas programações do festival, com sessões de cinema em territórios conhecidos como pertencentes a determinados coletivos. Assim, havia sessões de cinema nos dois centros de São Paulo, né? O Centro Velho, marcado pelo eixo Arocha-República, e o Centro Econômico mais moderno, né? Símbolo da modernização paulistana, marcado pelo eixo Avenida Paulista e a região da Augusta, na região dos Jardins, né? Cada um supostamente com um público gay diferente. Mas também havia sessões em praças de circulação de travestis e de michês, pontos de pegação, como o estacionamento do Parque de Ibirapuera, onde presenciei uma sessão de cinema, e que fez que essa etnografia fosse muito interessante de ter sido feita, né? Aproveitei bastante, circulei junto com esse festival, né? Então me coloquei como sujeito desse festival também, né? Então, né, nisso que a gente chama de uma antropologia do cinema, eu me baseei tanto em pensar como que o festival, então, ocupava o espaço da cidade, mas também observei as narrativas, né, dos filmes. E nas narrativas, a cidade se apresentava como um sujeito bastante importante das histórias, né? Então, foi possível ver como vários filmes mostravam que a cidade era mais do que um palco sobre o qual os sujeitos atuam, né? Sendo mais que narrada como um ambiente, né? Como descreve o Ingold, como diz o Ingold, né? O conceito de ambiente do Ingold, no qual os sujeitos se desdobram e se produzem, imersos em multissensorialidade. Então, se um conjunto de biopolíticas que marca a cidade moderna negou a esses sujeitos sua legitimidade, colocando-os à margem do Estado-nação, através de políticas higienistas, como ressaltadas por James Green no livro Além do Carnaval, esses sujeitos da margem, no conceito de Maluf,
fizeram dos interstícios da cidade suas possibilidades de existência. Um processo reconhecido em muitos filmes, videoclipes e documentários, impossíveis de citar aqui, mas que pode ser conhecido no meu artigo. Neles a cidade aparece mais do que palco ou moldura para os sujeitos, tornando-se parte de seus corpos, uma conjunção entre carne e pedra. Como as que isso que eu vi nos filmes, e também se evidencia nas paradas da diversidade, quando os sujeitos realizam um atravessamento pelo tecido urbano, cujos simbolismos eu vou ressaltar no final desse artigo, dessa minha fala. Então, antes é preciso ressaltar que os festivais da diversidade, também os baseados no recorte de gênero, além de eles dialogarem com essas políticas urbanas, eles também desafiam as políticas identitárias, seja dos movimentos sociais ou do próprio Estado. Né? Eu publiquei num artigo da revista Periódicos, da Universidade Federal da Bahia, num dossiê que eles homenagearam a Berkeley. Eu ressaltei que numa parte do Festival Mix Brasil, que é o Show do Bongo, como vários filmes brincavam com essa política identitária dos movimentos sociais. Né? Então, enquanto nos filmes principais do festival se falava em casamento, amor romântico, adoção, esse Show do Bongo era sempre um humor bastante carnavalesco, mexendo com os estereótipos, debochando dos ideais mais caros dessa cultura LGBT. Dois filmes suecos de uma diretora que também foi a protagonista dos filmes, ela fazia imagens com com o corpo mastectomizado. Né? Então, mostrando uma outra forma de simbolizar aquele corpo, né? Sem cair numa ideia de sofrimento. Né? E também outro filme que eu poderia citar, né? Eu acabei citando de manhã, que é um filme que falava de banheiro público feito por transexuais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Alunos da universidade. Que questionava essa coisa do banheiro público, né, esse binarismo forte que interpela os sujeitos, né, quando na verdade a grande questão política é que tenha banheiros, né, para a população ter. E eles questionavam, né, que não queriam mais um banheiro, eles queriam que acabasse com esse binarismo que está marcado nos banheiros. Né. Então foi possível ver, né, nesse festival um outro olhar sobre essas questões bastante importantes. Né. E nessa pesquisa mais recente que eu tenho feito então, na UFMT sobre a parada da diversidade, eu tenho aprofundado mais as relações então, entre performances urbanas, políticas públicas e movimentos sociais. Né? Antes até de entrar na questão da parada, eu vou citar rapidamente o trabalho que eu orientei, que foi o trabalho da Suzana Sandin Borges, a Sônia participou na banca também. Né? Por Skype? Por Skype, né? Foi uma dissertação de mestrado em que ela trabalhou com o consumo de crack com moradores de rua em Cuiabá. Então ela vinha da área da saúde e ela tinha uma dificuldade de ultrapassar esse campo de origem dela, mas ela estava desconfiada do olhar dos gestores carregados de muita moral. Né? Então, só para a gente ter ideia, no estado, no Mato Grosso, é muito difícil falar em política de redução de danos. Né? A política é sempre identificada muito mais ao incentivo do que realmente minimizando o problema, né, dessas pessoas. E ela também estava desconfiada que, em termos estatísticos, o crack não é uma epidemia, mas ele é vendido para a gente como uma epidemia. Eu sugeri então para a Suzana que ela virasse as lentes dela, né, que estavam focadas nos usuários, para pensar nos discursos produzidos sobre esses sujeitos pelos gestores da saúde, da segurança pública e pela população em geral. E sugeri, vai andar com eles, e ela acabou circulando junto com usuários de crack pela cidade. E aí ela conseguiu entender o que era esse olhar das pessoas sobre eles. São etnografias que têm mostrado que o que de fato incomoda nessa questão do crack é a presença desses usuários na paisagem urbana. Né? E essa presença deles desafiando as nossas distinções, né, as nossas ideias mais cristalizadas entre, né, dessa distinção, por exemplo, entre casa e rua, né, os nossos ideais de trabalho, de higiene, essas nossas corporalidades modernas. Então fiz ela olhar para esses sujeitos como uma forma de crítica à própria cidade, à própria modernidade. Né?
E Cuiabá também está passando também uma situação de desapropriação de um bairro inteiro, que é considerado um bairro foco de... na verdade, é um pequeno bairro na região central da cidade. Está sendo desapropriada na mesma onda das políticas do Dória, né? E também está tendo no Estado um grande movimento das igrejas evangélicas defendendo as comunidades terapêuticas. Inclusive é do Estado o deputado federal que está tentando passar o projeto da internação compulsória, né? Então, a gente pode criticar isso, né? Porque a pressuposição do sujeito do crack é a pressuposição do zumbi, né? Se pressupõe que eles sejam zumbis que perderam toda a capacidade de pensar em si mesmo, né? E em relação às minhas pesquisas, né, para finalizar, eu continuo ainda de olho nos festivais de cinema, mas comecei a me interessar pela Parada Aniversário de Cuiabá, que nunca tinha sido etnografada, e o tema das políticas da exclusão urbana começaram a ficar mais nítidos para mim, né? Os sentidos da parada da diversidade apontam para toda uma exclusão histórica de práticas sexuais não heterocentradas que foram alijadas do espaço público, né? James Green mostra esse processo de medicalização da homossexualidade nos séculos XIX e XX. Então, as paradas performam uma territorialização na paisagem urbana, produzem visualidades e visibilidades que continuam sendo negadas a esses sujeitos cotidianamente, apesar dos avanços políticos e culturais das últimas décadas. Travestis e transexuais que vivem a tensão sensório-motora da exclusão ou da não legitimidade de ocuparem a cidade à luz do dia. Esse conceito, tensão sensório-motora, eu estou tirando da Lia Zanota Machado, que fala disso num artigo sobre a cultura do medo, né? Então, esse medo constante da violência. E mesmo casais do mesmo sexo, né, e suas demonstrações de afeto que podem ser alvo da violência homofóbica diariamente, nesse momento da parada, eles se apropriam simbolicamente da cidade e de suas ruas centrais, né? Então, e curiosamente, a maioria das pesquisas que versam sobre as paradas do orgulho LGBT, com exceção da dissertação de mestrado do Glauco, né, Glauco Ferreira, que defendeu aqui em 2012, geralmente essas pesquisas acabam forçando as tintas na distinção entre festa e política, né? E sempre se incomodando com a ideia da festa, né? Como se dizer que algo que é carnavalesco é menos político, né? Então, a crítica que eu tenho feito nesses artigos, publiquei 2 artigos recentemente sobre a parada, é que pensar que não tem força política por ser carnavalesco é ignorar as possibilidades polissêmicas do carnaval, né? Como diria o Bakhtin. E também ignorar essa exclusão histórica desses sujeitos supostamente dissonantes das políticas apregoadas pelo Estado, né? Então, a ideia foi, né, a ideia dessas pesquisas então, que eu tenho feito na antropologia urbana é pensar para quem é a cidade, né? De quem é a cidade, para quem é a cidade, né? Eu acho que a gente, seja no caso do crack ou no caso das paradas, a gente tem, né, apesar de 2 mundos bastante diferentes, mas a gente está de frente às mesmas políticas higienistas que estão aí desde o século XVIII. Né? E para juntar, né, piorar, a gente vive uma cultura do medo que alija essas pessoas do espaço público, né? Principalmente as mulheres, supostamente com o objetivo de defender, né, as mulheres. No fim das contas, essa cultura do medo está expulsando as mulheres do espaço público, e o mesmo está sendo feito com a população LGBT, que cada vez, além de ser vulnerável, parece que se torna mais vulnerável ainda a partir dessa cultura da violência, né? Que se cria, então, várias abjeções aí no nosso dia a dia. Então, eu tenho ressaltado, assim, para os meus alunos, né, para a gente sempre reparar nos simbolismos das ocupações urbanas, dos sujeitos e suas territorialidades, que é a partir daí que a gente pode fazer esse diálogo com as políticas públicas, né? Basicamente isso, e o resto a gente...